Eu saúdo a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus, a você que está nos assistindo pela TV Manaim, também aqueles que estão nos vendo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé para falar a respeito ainda do assunto a fé. No episódio de hoje vamos falar sobre a fé aparente. Nos últimos episódios nós comentamos sobre a fé verdadeira, o conceito de fé. Falamos dessa fé que sustenta a igreja ao longo dos tempos, falamos principalmente da fé na igreja primitiva que sustentou as perseguições, diante de tantas aflições que os irmãos passaram naqueles dias, e esta mesma fé que tem sido conosco, nos ajudando em todos os momentos. E hoje nós faremos uma abordagem de uma fé aparente, muitas vezes. Aquela fé que muitas vezes está disponível, uma fé ligada às interpretações humanas, aquilo que as pessoas elas associam muitas vezes a questões religiosas e diferenciando-a daquilo que exatamente temos estudado, a fé genuína, a fé verdadeira que provém do Senhor. Mais uma vez está aqui conosco o pastor Alexandre Paulino, a paz do Senhor. Pai de São Willer, Tiago, todos que estão conosco. Maravilha, estará aqui conosco para tratar a respeito desse assunto, assim como o pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Pai do Senhor, Pai dos seus irmãos que estão nos assistindo. Maravilha, queria aproveitar esse momento, deixar um abraço. Alguns irmãos nos acompanham bastante lá da cidade de Jupi, Pernambuco. A nossa irmã Rita, também a nossa irmã Vicência, está sempre nos acompanhando, são irmãs senhoras e são irmãs queridas, nós que no Manaim muitas vezes encontramos quando elas podem estar em Domingos Martins. E mandou um grande abraço aos pastores também, Amém. pastor Alexandre, Amém. pastor Tiago. Um grande abraço às irmãs. Bom, nós vamos ler aqui um texto, né, que vai servir como base Amém. a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Esse é um ensino que Paulo estava trazendo à igreja de Corinto. E é exatamente o ensino que eu acho que precisa estar bem registrado, né, no nosso coração, que a caminhada da igreja, a nossa caminhada, ela é por fé. Ela não é por aquilo que é aparente, porque as coisas aparentes, elas se dissolvem, elas se desfazem, né, conforme o gráfico que nós já estudamos em episódios anteriores. A fé histórica, a fé que ela é simplesmente aparente, ela é claudicante. Ao longo do tempo, ela se desfaz com qualquer intempérie, com qualquer dificuldade. A primeira grande luta, ela vai se desfazer. A fé verdadeira, ela faz com que o servo ele siga em frente diante de qualquer circunstância. E quando nós falamos de qualquer circunstância, vimos no episódio anterior que é qualquer circunstância mesmo, até mesmo aquela que se refere à própria morte física. Mas o servo que contém a fé genuína, ele a mantendo, ele retém a vida eterna, né, no seu coração. E aí, diante de tudo isso, pastor Tiago, o que a gente já pode começar a falar? Porque, na realidade, quando a gente fala ainda da igreja primitiva, sempre tiveram as oposições, os embates, né, com relação à fé, que a gente já pode começar a dizer já nesse início. Nós vamos ver que essa é a preocupação do Senhor para com a sua igreja durante todo o tempo, né? Nós vamos ver que hoje nós vemos às vezes um cristianismo que tem uma fé aparente, né? Aquilo que está só exposto, está tudo certo. Isso não vem de hoje. Paulo já vai falar isso, né? Uma fé estabelecida não por vistas, mas aquilo que é a operação do Espírito Santo mesmo. E essa preocupação do Senhor, e aí Paulo ele vai escrever um pouco sobre isso, ele vai escrever aos Gálatas, ele vai falar assim, olha, vocês não podem ir para outro evangelho, o evangelho da salvação é esse. Ainda que venha um anjo, ainda que venha um outro apóstolo, ainda que venha eu mesmo pregar outro evangelho, vocês não podem se desviar, o evangelho é esse, ou seja, baseado naquilo que é a ação do Espírito, da fé na nossa vida. Ele vai falar isso das obras da lei, ele fala assim, olha, não, vocês não podem se desviar para as obras da lei, vocês estão querendo se justificar pelas obras da lei,
A edificação é pela graça, pela fé, né? A edificação é pela fé. E aí, porque vocês estão tentando se justificar pela lei, da graça vocês têm caído. E isso é tudo que está escrito na palavra de Deus. Além de se preocupar, do Senhor se preocupar com a igreja como um todo, principalmente nos escritos, você vai ver de Paulo, de Judas, as cartas de João, o Senhor também se preocupa com o servo específico. E aí Paulo vai escrever a Timóteo, fala assim, Timóteo, a fé que habita em ti é uma fé não fingida, ou seja, uma fé não aparente, é uma fé que está dentro do seu coração, dentro da sua vida. E essa fé é uma herança, que ela habitou na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice. Então nós vemos que há uma preocupação do Senhor durante toda a história da igreja para que a igreja esteja firmada na fé verdadeira. Porque a fé aparente, a fé que depois sofre com as alterações humanas, ela é morta. Ela não tem condição de levar o homem para a vida eterna. A fé verdadeira, ela tem condição de levar o homem para a vida eterna. Agora, a fé aparente, a partir do momento que eu saí da fé verdadeira e passo a viver de uma fé histórica, de uma fé aparente, eu estou vivendo uma fé que é morta, que não produz frutos para a eternidade. Ela pode produzir frutos para essa vida? Pode, as pessoas podem fazer coisas, né? Tem um exemplo que o pastor Edith dava muito, né? A pessoa tentou 14 vezes o vestibular, não passou, na 15ª passou. Alguém falava, um homem de fé. Não, é teimoso mesmo, né? Mas produz algumas coisas para essa vida, essa fé histórica, essa questão que às vezes envolve muita questão social, questão humana, produz coisas para essa vida, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, quando nós falamos da eternidade, a fé que leva o homem para a eternidade é essa fé verdadeira, essa fé que veio da eternidade, que tem condição de levar o homem para a eternidade. E onde ela está baseada? Na palavra de Deus. E não em conceitos humanos. Às vezes a gente vem trazendo, alguma pessoa traz um conceito, quer conceituar a fé. Deus ele foi muito sábio nisso, porque ele colocou todas as coisas na sua palavra. O conceito de fé está na palavra. Como que você consegue a fé? Está na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que essa fé é gerada na sua vida? O que que ela gera? A fé gera a graça gera salvação. Então, tudo que é a respeito dessa fé verdadeira está na palavra. Então, a gente não precisa acrescentar conceito algum. Ao longo do tempo, o homem foi tentando acrescentar conceitos diferentes. E aí, na época de Paulo, já tinha as doutrinas judaizantes, já tinha o gnosticismo, já começava essa tentativa de mudar a fé verdadeira na mente do homem, de trazer um novo conceito de fé. Mas a fé verdadeira ela é imutável, ela permanece a mesma. O homem que adere a um conceito, às vezes filosófico, humano, científico, e quando ele adere a esse conceito de fé na sua vida, ele se distancia da fé verdadeira e ele passa a viver de uma fé que é morta. A fé morreu na vida dele, virou uma fé aparente. Isso nós vamos ver estabelecido na palavra, na parábola do grão de mostarda, que vira uma fé aparente. Então, quando o homem adere a esses conceitos, ele abandona o conceito da palavra. Então, se eu pegar um conceito de fé humano, a fé é assim, 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 e eu aderir a esse conceito, eu passo a negar o conceito que está na palavra, que a fé é firme fundamento. E aí, quando eu aderi a esse conceito humano, larguei o conceito da palavra, o que aconteceu? A fé na minha vida é morta. E aí vem o naufrágio da fé. Que aí eu abandonei a fé verdadeira e agora eu estou com uma fé aparente, uma fé humana, uma fé filosófica, científica, uma fé histórica. Aí tem um monte. Mas a fé verdadeira é aquela que está descrita na palavra de Deus. Exato. E é importante sempre deixar isso claro, né, pastor Tiago? Porque a fé histórica, a fé teórica, por exemplo, teórica, o que seria uma fé teórica, né? Às vezes sempre surge essa expressão. É tudo aquilo que muitas vezes se discute pela palavra. Quando você pega a Bíblia e traz ela para o campo das ideias. Isso não é uma coisa ruim, você discutir a respeito da palavra, você ter alguns conceitos formados, seja teológicos, a respeito do que aquela história ela está dizendo. Nós não estamos aqui condenando a teologia de forma alguma, mas esse campo das ideias não vai levar o homem a uma experiência de salvação. Não vai levar o homem a ter uma experiência de fato com Deus, enquanto que esta fé que ela provém do próprio Senhor é que vai levar o homem a ter esse encontro maravilhoso, a entender de fato de quem ele está falando, porque quando a gente está falando de uma fé teórica, é simplesmente falar sobre Deus.
Não, falar sobre Deus, qualquer um pode falar, mas testemunhar a respeito de Deus e viver genuinamente a respeito daquilo que Jesus um dia ele realizou pela nossa vida, é só aquele que teve de fato uma experiência com a fé verdadeira, né? E o pastor Tiago ele trouxe esse aspecto que é bem interessante da parábola, né, do grão de mostarda, porque quando a gente vai ler no texto, a gente vai perceber uma coisa interessante, fala o seguinte, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes. Então, a semente, o grão de mostarda, é pequenininha. Então, a gente percebe, a semente, ela fala da palavra, a gente sabe que, nesse aspecto aqui específico, está falando da fé, e que, na realidade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui, especificamente, essa pequena passagem, esse verso, fala dessa palavra que foi guardada lá da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, não é? Só que, posteriormente, aí o que aconteceu? Chegamos à igreja de Pérgamo, e aí o imperador, o Constantino, ele coloca como a religião predominante o cristianismo, aí a árvore frondosa, ela cresce, tem uma aparência. Então todo mundo começou a dizer, olha, eu sou cristão, agora eu sou cristão. Mas será que todos ali tinham a fé genuína que foi guardada no coração dos irmãos que estavam em Éfeso, que estavam em Esmirna? Então essa pergunta só pode ser respondida pelo próprio Senhor, que sabe que é aqueles que tinham a fé verdadeira ou não. Então isso é importante nós entendermos porque muitos podem dizer muitas coisas. Eles podem falar a respeito de Jesus, dizer que vive um evangelho, mas somente o Senhor ele vai poder dizer verdadeiramente se é simplesmente uma árvore frondosa ou se há uma semente pequena que não tem aparência, mas que representa uma fé maravilhosa que o Senhor um dia nos deu, né? As pessoas muitas vezes elas têm dúvidas com relação a muitos ensinos bíblicos, porque muitas vezes acaba se prendendo a um verso, a um texto específico. Mas a palavra de Deus, o ensino de fé, ele está em toda a palavra, né? A gente vê lá desde Abraão, né? As experiências de fé do passado, as experiências da igreja primitiva, as nossas experiências. Então, as pessoas muitas vezes têm essas dúvidas, mas é importante nós entendermos que todo o ensino que nós precisamos, ele está na palavra, né? E até por isso que o Senhor diz assim, ó, examinai as Escrituras, né? Então, não é examinar um texto, um capítulo ou um livro específico, não, é examinar toda a palavra, porque ela está aqui para nos ensinar sobre o projeto. E lá em Hebreus 11:1, que é um texto até conhecido, né, diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé genuína, ela é o fundamento da vida do servo de Deus, né? Porque o servo de Deus espera a salvação e a prova das que não se vê. Então, ela não é uma fé teórica, ela não é uma fé histórica, ela não é uma fé material, ela não é uma fé aparente. Por quê? Porque o histórico muda, né? O histórico muda, a teoria muda. Nós, até do Grupo Ciência e Fé, a gente vê isso, né? Na química, nas engenharias, na biologia, as teorias mudam. Sim. E a fé ela é imutável. Então, as teorias mudam com o tempo, por isso que ela não pode ser teórica. Se eu teorizar a fé, ela pode mudar, amanhã ela pode mudar. Se eu materializar a fé, eu perdi o objeto que eu considero como objeto de fé, eu perdi fé então, né? Se eu fizer isso. Então a fé não é isso, ela é a prova das coisas que não se veem. Então ela é uma ação do Senhor na nossa vida, né? Aí a gente retorna lá a Efésios 2:8, que é um exemplo muito bom, sim, né, para falar sobre fé. Ele diz assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso. Então a salvação,
ela não vem por um ato humano, ela não vem por uma teoria, por uma teoria, seja qual for a área de atuação, né? Ela não vem por um objeto, não, ela é a fé, a salvação, ela vem por uma ação da fé, e o texto lá de Efésios 2:8 diz assim: e isso não vem de vós, então ela não vem do homem, ela não é uma teoria desenvolvida, ela não é um conceito humano, ela não é um objeto, ela não é algo material, né? Porque ela não vem de vós, ela não vem de nós. As pessoas podem tentar teorias, explicar Sim. fé por ciência, por vários outros meios e metodologias, não vai conseguir, porque o texto conclui dizendo assim: ela é dom de Deus, então ela é um presente de Deus para aquele que viveu uma experiência com o Senhor, né? Nós abordamos isso nesse episódio anterior. O que gera fé em nós é a nossa experiência com o Senhor, né? E aí, muitos acabam não entendendo este conceito de fé, porque tenta levar para o conceito humano, material, relativo, teórico, e aí fica difícil compreender aquilo que o Senhor estabeleceu como fé, né? Gálatas 2:16, assim, ó, a fé ela não se justifica pela lei, está lá em Gálatas 2:16, né? A verdadeira fé, depois a gente até vai ver lá em Judas, na carta de Judas, ela gera em nós temor, ela gera em nós santificação. Então as pessoas muitas vezes, elas fazem certas coisas porque elas não vivem essa experiência de fé, porque a fé ela gera santificação, ela gera temor. Então por que que muitas coisas a gente evita? Como o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém fazer. Por quê? Por que que muitas coisas não convém fazer? Porque houve um entendimento de fé. Porque certas coisas a gente sabe que não vai agradar o Senhor. Foi o texto que nós vimos, inclusive acho que no episódio anterior, né? Que nós tivemos, né? Porque qual que é a fé que agrada a Deus? É essa fé gerada por uma experiência com Ele, né? Exato. A fé genuína, né? E interessante que você vai ver, dentro desse período, até nós chegarmos ali a efetivamente Constantino estabelecer a igreja, a religião cristã como uma religião do império, você vai ver que houve sempre a preocupação do Senhor em estabelecer essa fé verdadeira. Olha, a fé, porque o Senhor ele tem a visão daquilo que vai acontecer posteriormente. Então, Paulo ele vai combater isso, Paulo vai falar assim, olha, ele vai falar que a fé, o justo viverá da fé, ele vai falar que a fé produz a justificação, que a fé vem pela palavra, e depois João ele vai trazer que a fé produz a permanência, a fé permanece na palavra de Deus. Ele vai trazer esses conceitos através dos apóstolos, o Senhor vai trazendo esses conceitos para que o homem possa estar estabelecido nessa fé verdadeira. Porque quando chega lá em Constantino, depois a gente vai tratar melhor sobre isso, onde tem o maior, onde tem onde a fé se torna aparente de forma generalizada, né? Assim, pegando quase que todos. Porque ali, como o Constantino traz a igreja como sendo parte do seu império, as pessoas que estavam ao redor começaram a se declarar cristãs, né? E aí começa um trabalho de um resgate daquilo que eram doutrinas do Velho Testamento, e vai trazer doutrinas que Paulo já havia combatido, como a doutrina dos judaizantes, com aquelas liturgias. Isso vai transformar a fé numa fé aparente, numa fé onde os atos litúrgicos eram mais importantes do que a ação do Espírito na nossa vida. Então, e Paulo traz esse embate, o Senhor vai trazer esse embate na carta, com Paulo nas suas cartas, com João nas suas cartas também, na carta de Judas também, a permanecer numa fé verdadeira, porque a igreja ali então passaria por esse momento, onde a fé na vida das pessoas seria tornar aparente. E nós vivemos hoje um momento muito parecido, onde as pessoas querem mostrar que são servos e não servirem ao Senhor com dedicação, servirem ao Senhor de forma que o Senhor se agrada. As pessoas querem mostrar, querem postar, querem fazer ali, trazer aqui, mostrar que está fazendo isso. E, na verdade, a nossa intimidade com o Senhor é interior. O Senhor vai falar conosco e através da operação de Deus dentro da nossa vida, vai produzir
frutos externos na nossa vida, né? Amém. A produzir outros frutos. E não a nossa ação aqui, não a nossa ação de, entre aspas, de fé, uma fé aparente, vai produzir frutos para a eternidade. É o contrário. A salvação na nossa vida produz frutos para a eternidade e, consequentemente, também produz frutos ao nosso redor. Porque o Senhor, Ele abençoa quem está ao nosso lado, o Senhor prospera a nossa vida profissional, o Senhor prospera a nossa vida acadêmica, pela salvação da nossa vida, pela fé que está viva na nossa vida. Maravilha, glória a Deus. Bom, nós estamos aproximando já no final desse episódio. Pedi ao pastor Alexandre deixar uma última palavra a respeito de tudo isso que foi comentado no episódio de hoje. Tem alguns pontos importantes na carta de Judas. Nós vamos repetir aqui, é o que nós comentamos no episódio anterior. A carta de Judas ela é muito atual. Escrita muitas vezes para o tempo da igreja. Nós vemos fatos acontecendo nos nossos dias que estavam descritos já na carta de Judas, né? E a orientação, o conselho do Senhor é para que essa fé genuína, não a aparente, mas a fé genuína, permaneça em nós. Em Judas, no verso 4, diz assim, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, então, aquela graça que gerou salvação por meio da fé, né? Lá em Efésios, e negam a Deus, único e dominador e Senhor nosso. Então a pessoa muitas vezes ela está apostatando da fé, ou seja, está negando a fé verdadeira, a fé genuína, porque não está compreendendo aquilo que o Senhor estabeleceu e acaba vivendo muitas vezes a fé aparente, né? E lá no verso 20, há um conselho 20 e 21 para nós guardarmos essa fé, né? O texto diz assim, mas vós, amados, eu falando conosco, com a igreja, com aquele que vive essa experiência de fé, né? Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então está aqui mais um conselho do Senhor para os dias em que nós estamos vivendo, né? Para que porque a edificação da nossa vida espiritual, edificando-vos a vós mesmos, né? A edificação da nossa vida espiritual no corpo, ela vem pela fé. Glória a Deus. Né? Ela vem pela fé que ela entra em nós, que ela faz parte da nossa vida quando nós oramos no Espírito. O texto diz assim, né? E nós conservamos essa fé e nós lutamos para conservar essa fé. Batalhamos, né? A batalha, né? Pela fé. Porque o que nós esperamos, está no verso 21, diz, né? O que nós esperamos é a vida eterna. Então essa fé que é genuína, que está em nós, que não é aparente, essa fé que o Senhor deu já a servos no passado e que ela está conosco, essa fé que gera em nós santificação, que nos afasta do pecado, que nos afasta do mundo, essa fé que vem pela ação do Espírito, quando nós buscamos ao Senhor, né? Ela é que nos conserva para a vida eterna. É o que mais nós queremos, é o nosso grande objetivo, né? Amém. É isso mesmo. Maravilha. Bem, companheiros, nós chegamos ao final desse episódio. Pastor Alexandre, paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Pode ser o pastor Tiago. Paz do Senhor. E a paz do Senhor a todos que nos acompanharam ao longo deste episódio. Comente, compartilhe, você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares a respeito destes programas sobre a fé. E você que está nos assistindo pela TV Manaim, um grande abraço. Até o nosso próximo episódio. A paz do Senhor.